Último capítulo. Que beleza, hein? Mas não 3 aulas, contando com a de hoje, sim, 3 aulas e prova. Então, teoricamente, hoje é quarta, segunda, daqui 2 semanas, quarta-feira é a prova. Olha só que beleza. Bom, vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Hoje, o tema da nossa aula é critério de estabilidade. Como eu disse, é uma coisa muito interessante, na verdade, a parte de critério de estabilidade. Pelo seguinte, olha só. Comecei finalmente a corrigir a prova, né? Olha só, esses números aqui, ó, é o final de alguém, tá certo? Que eu fui lá e peguei, e eu vou corrigir a terceira questão. Então, depois eu vou passar, claro, esses programas para vocês aí, né? Então, ele vem aqui, ó, e ele me calcula. Não, eu vou pegar um outro. Olha, esse daqui foi interessante, né? Ele deu um valor 0 aqui. Mas, então, eu vou pegar um outro valor aqui, ó. Não sei se isso vai sair o 0, porque eu não quero aquele 0 para mostrar essa coisa interessante aqui. Né? Eu acho que ele calculou agora. Então, olha só. Para esses números, 3597, ele calculou aqui que o A menos 3,6, o B menos 21 e o nosso KE menos 2,75, né? 2,75. Mas vamos ver na nossa questão exatamente o que era, né? Era essa questão aqui, né? Então, eu queria que fosse calculado o A e o B. Além disso, eu queria que fosse calculado o K aqui em G, de tal forma que o meu sistema não apresentasse erro de regime estacionário para uma entrada degrau X1. Tá? Aí, o que eu fiz? Eu fui lá, resolvi do jeito que eu gosto de resolver, colocando os ganhos, vindo normalmente de trás para frente, sabendo que esse ponto aqui é 0. Então, beleza. Mas eu posso errar. Então, já sei. Se eu posso errar, eu vou usar uma outra ferramenta para conseguir verificar se eu estou acertando. Né? E não vou refazer os cálculos da mesma forma, senão eu posso cair exatamente no mesmo erro. Então, vou usar um método completamente diferente. Já sei, eu vou colocar isso daqui para simular. Então, eu vou construir esse nosso diagrama de blocos lá no Simulink. Então, fui lá no Simulink e... Cadê ele aqui? Tá aqui, pronto. O nosso Simulink está aqui. Ó. Deixa eu expandir um pouquinho mais, fechar esse girigonça aqui. Ótimo, dá para expandir um pouquinho mais. Então, eu falei, já sei, ó, eu tenho aqui o C de T, o A e o B. Falei, ótimo, beleza, está aí agora com todos os parâmetros de KP, né? Então, aqui eu tenho TI, aqui eu tenho KP, o K e o TD. Falei, ótimo, beleza, com X1, X2, X3, X4. Bom, o MATLAB, ele vai me soltar esses valores. Aí eu falei, bom, só está faltando, né, eu fazer algumas pequenas coisas. A primeira delas é definir na memória quanto que vale o KE. Vim aqui, Ctrl V. Quanto que vale? Na verdade, não é KE, é K. Então, o K está aqui. Falei, beleza, defini o K. Está faltando definir quanto vale o nosso KP 2, 1 e 5. Então, KP igual a 2, TD igual a 1, o TI igual a 5. Pronto. Está tudo definido. Já tem tudo na memória do MATLAB. Posso ir lá e simular esse meu sistema aqui. Ótimo. Eu falei, bom,
Se eu estou aplicando o X1 aqui na entrada, e como é que eu fiz isso, né? Só para mostrar para vocês. Olha só. No instante zero, ele vai para X1. Então, ótimo, beleza. Aqui, ok. Aí eu vou abrir o scope aqui, né? Tá ele aqui. E aí eu falei, bom, vamos dar uma simulada. Tá faltando o GN. Tá faltando o GN. Não gostou do GN. Acabei esquecendo. O GN é aquele gama que eu estou definindo ele como 0,1 para construir o nosso derivativo desse jeito aqui. Então, pronto, vamos lá rodando. Agora sim, ele rodou. Ótimo. Calculou tudo. Aí eu vou abrir o CDT. Ué, tem alguma coisa de errado. Ele teria que ir para X3. Eu não sei qual que é o X3, é o melhor X1, eu precisaria dar uma olhada lá. E será que eu fiz alguma coisa de errado? A primeira pergunta, assim, fiz alguma coisa de errado? Tem alguma coisa de esquisito nisso? Então, eu verifiquei aqui, eu olhei de novo no diagrama de blocos, eu falei, olha, eu não estou vendo nada. Primeira coisa que a gente já vai é naqueles mais e menos da vida, né? Eu falei, não, estou errando nessas coisas aí, não, é mais e menos aqui, mais, menos e menos aqui, mais e mais aqui, isso daqui está certo, é o meu integrador, porque aqui está correto, isso daqui está correto, aqui está correto, porque eu fiz a aproximação, coloquei, ele poderia oscilar bastante no início, mas teria que dar um determinado valor, né? Esse daqui também está correto. Eu falei assim, caramba, está tudo certo. Aonde que eu estou errando? Então, aí vem a resposta. Na verdade, esse diagrama de blocos aqui não está errado. Os valores que foram calculados na terceira questão, utilizando os valores finais, também não está errado. Espera aí, se está tudo certo, por que o C de T foi para menos infinito e não para x1? Eu devo estar quebrando alguma outra regra. Bom, vamos lembrar do valor final. Na verdade, o valor final, do jeito que a gente definia, eu poderia calcular no domínio de Laplace, isso é, utilizando as nossas funções de transferência, e aquele valor que eu conseguisse em Laplace seria o valor no domínio do tempo, desde que o limite exista. Então, repetindo, os dois valores no domínio do tempo e no domínio de Laplace serão iguais, desde que o limite exista. Esse limite aqui não existiu. Estou quebrando, então, alguma coisa, né? Então, tem alguma coisa de esquisito que eu não pensei na hora da questão. Claro, é justamente conseguirmos agora estabelecer isso. Será que o limite, com o tempo tendendo ao infinito, vai existir sem que eu tenha que calcular a transformada inversa? Tem jeito de fazer isso? Tem. Aí são os critérios, ou melhor, a gente vai aplicar o critério de estabilidade. Então, é essa parte da disciplina. Estabilidade. Então, ela vai nos mostrar exatamente que aqui não foi feito nada de errado, contudo, o limite no domínio do tempo não existia. Era essa a nossa questão. Então, aí a gente entra com as nossas definições de estabilidade. Então, vamos lá. Definições básicas sobre estabilidade. Primeiro, o que é um sistema estável e o que é um sistema instável. O sistema estável
eu posso mais ou menos dizer o seguinte, existem várias definições, de vários jeitos, e a gente pode olhar de várias óticas, mas, basicamente, um dos jeitos que eu gosto de entender é: eu posso mexer com ele à vontade e nada de esquisito vai acontecer. Ah, não, espera aí, vamos ver. Posso mexer com ele à vontade. Eu tenho aqui, por exemplo, o exemplo de uma cuia com uma bolinha dentro, né? Então, eu posso pegar essa cuia e eu posso mexer ela, essa bolinha ela vai rodar lá dentro, e se eu parar de mexer, ela volta para a posição central. Ela vai ficar paradinha lá. Eu vou mexer de novo, pego nela, mexo, e a bolinha vai mexer e vai ficar ali. Desde que eu não chute essa cuia para longe, tá? Mantendo o meu sistema íntegro, daquele jeito. Nunca vai alterar nada. Então, isso daí é um sistema estável, né? Ele não muda, eu posso mexer com ele, que ele não vai ser alterado. Por outro lado, existe o sistema instável. O sistema instável, qualquer mexida que eu der, eu nunca mais consigo voltar para a minha posição original. Então, por exemplo, se eu inverter essa cuia de cabeça para baixo, colocar a bolinha aqui em cima, e por um milagre da natureza, eu consigo equilibrar isso daqui. Né? E ele está lá, paradinho. Se eu assoprar próximo a isso, ou respirar perto, pegar uma pequena rajada de ar na bolinha em cima, a bolinha vai cair da cuia. E pronto, ela não volta mais para aquela posição original. Então, isso daí é um sistema instável. Tá? Outro exemplo de sistema instável que a gente tem é, por exemplo, a brincadeira de criança de equilibrar uma vassoura, que na parte de controle ela é chamada de pêndulo invertido. Então, eu tenho um pêndulo invertido. E a minha intenção é manter o pêndulo sempre na posição vertical. Então, nós, como criança, a gente queria manter a vassoura de pé. E como que a gente faz isso? A gente mexe a mão. Porque se eu parar de mexer a mão, a vassoura cai. Né? A vassoura cai. E fisicamente a gente entende porque ela cai. Quer dizer que o ponto de, ou melhor, o centro de gravidade dela sai do ponto de apoio da base, e quando isso acontece, gera um momento e a minha vassoura cai. Essa é a explicação física. A gente vai ver na parte matemática por que e como eu vejo na matemática, por que a vassoura cai. Isso daí é importante. Tá? Então, definimos o que é um sistema estável, definimos o que é um sistema instável, e eu sempre vou falar esse estável e instável, mais ou menos desse jeito, para não embaralhar o estável com o instável, e aí, falando rápido, via sistema, pode dar alguma interpretação esquisita. Tá? Bom, além disso, a gente pode entender o seguinte: entre os sistemas estáveis, eles terão duas classificações. Tá? Terão duas classificações. A primeira delas é o meu sistema assintoticamente estável, e o outro é o meu sistema marginalmente estável. Qual que é a diferença dos dois? Vamos pensar assim, voltando para o nosso sistema estável, que é esse daqui, e aí, voltando à nossa situação da cuia. A cuia está lá paradinha, a bolinha está lá parada no centro, na parte mais baixa. Então, deixa eu desenhar essa bolinha na nossa parte mais baixa, ó, ela está aqui. E aí, eu pego ela, tiro dessa posição, coloco aqui em cima e solto. Ela vai ficar girando, vai oscilar aqui, até que ela vai parar aqui no meio. Posso pegar, colocar para o lado de cá, soltar, ela vai oscilar e vai parar aqui no meio. Esse daí é o nosso sistema físico. É o nosso sistema físico. Na física, mesmo que não haja
ou melhor, os atritos sejam muito pequenos. Por exemplo, eu estou usando uma superfície extremamente lisa, por exemplo, um vidro, e uma bolinha talvez de aço, para não ter interferência do nosso do atrito com a parede, mas mesmo assim a gente tem a questão do ar que está envolvido ali, e mesmo que a gente faça um atrito muito pequeno, a gente não consegue fazer o atrito nulo. Então, o que acontece? Essa bolinha girando ali dentro, eu posso entender o seguinte: ela vai transformar a energia cinética, então ela está com energia cinética máxima aqui embaixo e energia potencial máxima aqui em cima. Então, ele vai ficar trocando a energia potencial com a energia cinética e a diferença disso vai sendo dissipada pelo trabalho do atrito e faz com que a bolinha sempre pare ali no meio. Toda vez que acontecer isso é, minha bolinha está lá no meio, eu tiro ela do meio e ela voltar para o meio, então a situação atual aplicada a uma determinada entrada, uma vez a entrada sendo eliminada, que pode ser simplesmente uma condição inicial de deslocamento, o meu sistema volta para a sua posição original. Se acontecer isso, eu classifico o meu sistema como um sistema assintoticamente estável. Então, o sistema assintoticamente estável, basicamente, eu posso definir, aplicado uma perturbação passageira, ele volta para a situação que ele estava antes da perturbação passageira ser aplicada. Então, ele estava paradinho, eu chacoalhei ele, ele oscila, parei de chacoalhar, a bolinha volta para a posição original. Então, isso é um sistema assintoticamente estável. Bom, e o sistema marginalmente estável? O sistema marginalmente estável, ele é difícil de ser feito na prática para um sistema físico como esse, porque eu teria que eliminar completamente o atrito. Então, se eu eliminasse completamente o atrito, pegasse a bolinha daqui, subisse para cá e soltasse, a energia mecânica ficaria sempre sendo trocada entre potencial e cinética, e o amortecimento nunca eliminaria nada de energia. Então, meu sistema ficava eternamente oscilando, eternamente oscilando. Então, esse eternamente oscilando é o meu sistema caracterizado como marginalmente estável. Então, utilizando a mesma definição de perturbação passageira, o meu sistema está lá paradinho, a bola está aqui embaixo. Eu aplico uma perturbação passageira. Posso simplesmente aplicar uma condição inicial de deslocamento, tiro a bolinha daqui, ponho aqui, e ela vai ficar oscilando eternamente. E o interessante, né? Ela vai ficar oscilando eternamente em relação ao seu ponto de equilíbrio original. Aí a gente tem um sistema caracterizado como marginalmente estável. Notem, os dois sistemas são sistemas estáveis. Os dois sistemas são sistemas estáveis. A presença de amortecimento o classifica como assintoticamente ou a não presença, né, a falta do amortecimento, como sistema marginalmente estável. Bom, a gente pode colocar várias definições, como eu disse, e vale a pena a gente pelo menos comentar algumas delas, né? Estabilidade segundo as entradas e saídas. Então, olha só, um sistema é dito assintoticamente estável se para qualquer entrada limitada, então, qualquer entrada limitada, mesmo que muito grande, a saída permanece limitada, mesmo que muito grande. Então, desde que eu não aplique uma entrada tendendo ao infinito, a saída não tenderá ao infinito. Entrada limitada gera uma saída limitada. Agora, como é que eu aplico esse tipo de definição num sistema para descobrir se ele é marginalmente estável ou não?
Tá? Aí fica difícil entre o assintoticamente estável e o marginalmente estável. Fica muito difícil, eu teria que testar todas as entradas. Testo uma, testo outra, e vou fazendo os testes até verificar se eu consigo uma entrada limitada, uma saída tendendo para o infinito, por exemplo. Tá? Aí eu conseguiria classificar. Isso quer dizer o seguinte, que essa definição existe de entradas e saídas, mas a gente usar ela na prática é muito difícil. Né? É muito difícil. Bom, resposta segundo as condições iniciais. Essa daqui já fica um pouco mais claro para a gente. Olha só. Um sistema assintoticamente estável, e aí eu utilizei já no início, né, para uma perturbação passageira, ele volta para a sua posição de equilíbrio original. Então, ele estava paradinho na sua posição de equilíbrio, mexi com ele vai oscilar em torno dela e ela vai parar de novo naquele ponto exato. Bom, o marginalmente estável, uma perturbação passageira, ele vai ficar oscilando em torno daquele ponto, mas a amplitude de oscilação não tenderá ao infinito. Para um sistema instável, simplesmente eu apliquei uma perturbação passageira, nunca mais ele vai voltar para a sua posição original. Ele nunca vai permanecer com uma amplitude limitada em torno da posição de equilíbrio. Tá? Da posição de equilíbrio. Então, aí a gente tem uma definição um pouco mais clara. Só que, olha só, talvez fosse melhor nós olharmos para as respostas temporais dos nossos sistemas, para ver se a gente consegue uma definição um pouco melhor. Então, nós vamos olhar, já estou dando a resposta, né? Segundo os polos do nosso sistema. Segundo os polos do nosso sistema. E para isso, eu vou pegar um sistema primeira ordem padrão. Está aqui, sistema de primeira ordem padrão. E qual que é o polo? Está o S mais 1, o S é igual a menos 1 sobre tal. E se eu calcular a resposta ao degrau unitário, o que eu observo? A exponencial que está aqui, ela tem exatamente o sinal do polo. Então, era menos 1 sobre tal, essa exponencial menos 1 sobre tal, e essa exponencial, com o passar do tempo, né, para uma entrada de grau unitário, ela vai desaparecer. Ela vai desaparecer. Isso me mostra o seguinte: aparentemente, a minha parte real dos meus polos indica para mim se o sistema vai tender para o infinito ou não. Então, aparentemente, eu consigo definir isso daí. Entretanto, vamos dar uma olhada para polos complexos conjugados para ver se isso vai acontecer. Então, a gente tem um sistema de segunda ordem padrão aqui, né? Vamos assumir, né, os polos do jeito que a gente conhece, menos fator de amortecimento, frequência natural, mais ou menos J ômega D. Então, ele também tem a parte real negativa e a sua resposta temporal, mesma coisa que um sistema de primeira ordem. Então, a parte real dos polos vai virar as exponenciais que vão multiplicar os meus termos que oscilam, caso os meus polos sejam polos complexos conjugados. E se o coeficiente da exponencial for positivo, os termos que oscilam vão tender para o infinito, devido à multiplicação pela exponencial. Se a exponencial for negativa, esses termos vão tender
por causa da multiplicação, para zero com o passar do tempo. Então, ótimo. E o meu sistema marginalmente estável? Né? E o meu sistema marginalmente estável? Bom, pensando nisso, né? Se isso daqui for zero, isso daqui é zero, isso daqui é zero e exponencial de zero vale 1. O 1 eu tenho oscilações eternas. Então tudo tem a ver com a parte real dos polos, e eu tenho 3 tipos de classificações, então. Parte real positiva, parte real negativa e parte real nula. Se a minha parte real for nula, meu sistema oscila eternamente, mas ele fica limitado. Se a minha parte real é positiva, os termos que oscilam vão tender para o infinito. E se a parte real é negativa, a parte que oscila vai tender para zero. Ótimo. Então, aí a gente consegue... Olha só, esse daqui é o sem amortecimento. Então, esse é nulo, a sua resposta fica desse jeito. Pronto. Então, eu consigo classificar os polos. Né? Antes eu estava falando de classificação de sistemas, agora eu estou falando classificação de polos. E é o seguinte, se o polo possuir parte real menor do que zero, então eu vou falar que ele é um polo assintoticamente estável. Então, com o passar do tempo, a influência desse polo desaparece. Se ele possui parte real nula, o meu polo é marginalmente estável. Quer dizer, esse polo vai causar uma oscilação eterna no meu sistema. E essa oscilação eterna é uma oscilação limitada, então, marginalmente estável. Se a parte real é maior do que zero, o meu polo é instável. Pronto. Uma vez classificados os meus polos, agora eu posso, então, classificar o meu sistema. Já que o meu sistema, a sua resposta vai ser uma somatória de todas as respostas de cada polo do meu sistema. Né? Então, se eu tenho um sistema com 4 polos, né? Posso ter 4 respostas puramente reais, 2 puramente reais e uma complexa conjugada, ou então 2 complexas conjugadas. Tá? Então, como eu tenho 4 polos, eu vou classificar todo mundo. E o que a gente precisa lembrar, então, nessa hora da classificação? Né? Como eu tenho essa soma e o resultado final, eu preciso verificar se uma situação se sobrepõe às outras. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um sistema em que eu tenho um polo assintoticamente estável, um polo marginalmente estável e um polo instável. Se eu tenho isso, como que vai ser a minha resposta? Eu tenho essa resposta aqui tendendo para o infinito. Então, o meu sistema é instável. Ah, mas ele tinha um marginalmente estável. Não, mas essa daqui mandou para o infinito. Então, se a minha resposta vai para o infinito, o meu sistema é um sistema instável. Se a resposta do meu sistema permanece limitada, então ele é um sistema marginalmente estável. Se a minha resposta que oscila tenderá a desaparecer com o tempo, então eu tenho um sistema assintoticamente estável. Pronto, agora eu consigo, então, definir a estabilidade do meu sistema baseado no conjunto de polos. Então, se todos os polos possuem parte real menor do que zero, o meu sistema é assintoticamente estável, porque
todos os polos, a sua influência desaparecerá com o tempo, porque todo mundo tem a parte real negativa. Então, os termos que oscilam da sua parte desaparecerão. Se pelo menos um polo possuir parte real nula, pelo menos um. Pode ter 2, pode ter 3? Claro que pode. E os demais polos? Se tiver 10 polos e 2 polos, eu sei que a parte real é nula, para ele ser marginalmente estável, os outros têm que obrigatoriamente ser assintoticamente estável. Então, por isso, se pelo menos um, pode ter 2, pode ter 10 polos com parte real nula. O meu sistema é classificado como marginalmente estável, desde que os outros sejam assintoticamente estáveis, desde que existam. Se pelo menos um polo possui parte real maior do que zero, o meu sistema é instável. Um só estraga tudo. Um só estraga tudo. Independe do resto. Independe do resto. E então, pessoal, nós temos, podemos dizer, uma dominância. Um instável domina todo mundo. Né? O instável domina o marginalmente e o assintoticamente. O marginalmente domina o assintoticamente. Então, se eu tenho um marginalmente, outros assintoticamente, meu sistema é marginalmente. Se um é instável, não importa o resto. Ele é instável. Então, ótimo. Vamos classificar aqui os nossos sistemas. Olha só. Né? Classificar os sistemas abaixo como assintoticamente estável, marginalmente estável ou instável. Então, olha só. Começo primeiro classificando os nossos polos. Olha só. Polo puramente real, real, real. Todos eles têm parte real negativa. Então, isso é um polo assintoticamente estável, assintoticamente estável, assintoticamente estável. Então, todos os polos são assintoticamente estável, por isso meu sistema é assintoticamente estável. E assintoticamente instável. Opa, o instável domina. Se o instável domina, o meu sistema é classificado como instável. Letra C. Assintoticamente estável, assintoticamente. Todos os polos são assintoticamente estáveis. Espera aí, professor, tem esse S-2 em cima. Ah, isso é um zero, não é um polo. Então, classificação quanto aos zeros é sistema de fase mínima ou sistema de fase não mínima. Esse daqui é um sistema de fase mínima. Esse daqui é um sistema de fase não mínima. Então, não tem nada a ver com estabilidade. Isso daqui é um sistema, então, assintoticamente estável. Esse daqui. A classificação é assintoticamente estável. Entretanto, opa, peraí, ó. S-2 aqui. S mais 1, S mais 3 e o S menos 2. Por que foi classificado com assintoticamente estável? Cuidado. Tem cancelamento de polos e zeros? Tem. Então, primeiro, nós precisamos cancelar os nossos polos. Ó, cancelamos aqui. Né? Cancelamos os nossos polos. Ótimo. Esse de baixo aqui, ó. Opa, peraí, professor. De bate pronto, né? Não dá. Eu sei que esse daqui é assintoticamente, e esse daqui é a minha pergunta. O que ele é? Eu afirmo para vocês que ele é um sistema assintoticamente estável. Né? Ah, mas como é que eu sei? Já sei. Vamos pedir para o MATLAB calcular isso para a gente. Né? Vamos pedir para calcular isso daqui. Ó. Então, as raízes
cujos coeficientes do polinômio são 1, 2 e 5. É menos 1 mais ou menos 2i. E por que eu afirmei para vocês que isso daqui é um sistema assintoticamente estável? Bom, porque eu já conheço, porque eu já dei essa aula muitas vezes. Não, não é só por causa disso. Tem uma regra que o define como uns polos assintoticamente estáveis. Então, a gente precisa ter um jeito para saber isso daí. Vamos passar para outro aqui, ó. Esse daqui, né? Esse daqui. Assintoticamente estável, e esse daqui? Bom, vamos pedir para o MATLAB calcular. E vem o menos. Parte real positiva. Então, por isso que foi instável. Esse daqui, e não há cancelamento de polos e zeros, né? Já que os meus zeros não são cancelados com estes polos aqui. Vamos ver isso daqui, ó. Real negativo. Opa, real positivo. Real positivo já estragou. O meu sistema é instável. E ele não é cancelado pelos meus zeros. Olha que interessante, né? Se eu tiver um sistema de terceira ordem, ou melhor, de segunda ordem, nós testamos todo mundo positivo. O último negativo. Esse daqui negativo. Espera aí, e se os dois últimos forem negativos? Também aconteceu. E se esse primeiro for negativo aqui? Opa, também aconteceu. Olha que interessante, né? Todos os coeficientes têm que ser positivo para que o meu sistema tenha polos com parte real negativo. Isso é verdade? Vamos pegar um sistema de terceira ordem. Pronto. Isso daqui é S3 mais 2S2 mais 5S mais 7 igual a zero. Olha só que interessante, né? E se eu inverter um pouco aqui? 7 e 5. Olha, está parecendo que é isso mesmo. Eu vou inverter esses dois aqui. Olha, que coisa interessante, né? Olha, está parecendo que não tem muito problema, né? Não tem muito problema. Opa, agora eu tenho um conjunto que essa regra dos coeficientes, todo mundo positivo, não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Mas vamos continuar. Esse daqui, marginalmente estável. Por que marginalmente estável? Olha aqui, ó. Segunda ordem, está faltando o termo de amortecimento. Então, eu sei que as raízes disso é 1, 0 e 5, não tem o termo de S. Olha só. Professor, quer dizer o seguinte, se eu tiver um sistema em que está faltando um dos coeficientes, será que ele tem, então, possibilidade de ser classificado sempre como marginalmente estável? A resposta é sim, desde que ele não seja instável. Tá? Continuando. Esse daqui, S2 menos 5, tem esse outro aqui. Bom, esse daqui, ó, segunda ordem, todos os coeficientes positivos, assintoticamente estável. E esse daqui? Parte real positiva, por isso instável. Vixe. E esse troço aqui? S3 menos 5. Nossa, esse deve ser difícil, né? Esse troço deve ser difícil. Vamos ver se é difícil? 1. Pronto. Vamos pedir para o MATLAB calcular. Olha só, ele é instável.
um par de polos complexos conjugados assintoticamente estável, entretanto, esse daqui, par de real positiva. Par de real positiva. Interessante, né? Eu posso imaginar que isso daqui é um sistema de terceira ordem que está faltando 2 coeficientes e tem um negativo. Mas a grande questão é o seguinte, né? Eu vou ter que ficar calculando isso toda hora? Essa é a grande questão. Então, né, vou ter que ficar calculando isso toda hora? Vamos lá. Olha só. Dessas definições dos nossos polos, o que eu preciso entender aqui? Ó? Olha só. Esse meu sistema, ele é classificado como marginalmente estável. Por que ele é? Ó, um polo assintoticamente estável. Aqui é um polo marginalmente estável. Não tem o fator de amortecimento do meu sistema de segunda ordem. E por que a resposta vai ficar oscilando eternamente? Olha só. Essa daqui é essa parte da resposta. E essa daqui, ó, é essa parte da resposta aqui, para uma entrada de grau unitário. Então, olha só, isso daqui fica oscilando eternamente, né? Eternamente. E esse outro sistema aqui, ó, marginalmente estável, só que esse daqui é instável. E olha só, a exponencial crescendo até o infinito, né? E isso daqui independe do resto, isso daqui vai para o infinito. Bom, agora a gente pode pensar o seguinte, né? Nós vimos que com o MATLAB é muito fácil classificar esse nosso sistema. Tá? E eu vou mostrar para vocês um método que nos permite deixar o cálculo computacional de lado e verificar se o nosso sistema é assintoticamente estável. Olha que interessante. Sem que eu precise calcular nada. Sem que eu precise calcular nada. Pronto, tirei o celular, agora não vai mais ficar aborrecendo aqui. Então, esse é o critério de estabilidade de Root. O que ele faz? Ele permite que eu pegue um polinômio complexo. E o que eu estou chamando de complexo? Por exemplo, de várias ordens, e consiga fatorá-lo em ordens mais simples. E o principal, né? Ele é um método matemático que eu consigo verificar a posição da parte real dos meus coeficientes, ou melhor, das minhas raízes do polinômio. Então, ele permite que eu localize a posição das minhas raízes do polinômio sem que eu tenha que necessariamente fatorar o meu polinômio, né? Isso é interessante. E aí a pergunta vem, mas, professor, não é muito mais fácil usar o MATLAB? Claro que é muito mais fácil para um polinômio, né? E se eu tiver um sistema de controle e perguntar o seguinte, quais são os valores do ganho proporcional que torna o meu sistema em malha fechada um sistema assintoticamente estável? Aí fica difícil. Aí, calcular as raízes, os polos do nosso sistema, matematicamente, já como eu tenho um parâmetro variando, não é muito simples. Então, por isso que nós precisamos usar o método. Aqui, na aula de hoje, pode parecer que, mas o método é... Tudo bem, o método é interessante, mas para que eu vou aprender esse troço todo? É justamente na aplicação de controle. É justamente na parte de controle que a gente vai ver a aula que vem, né? Então, vamos lá. Como que a gente faz isso daí? Olha só. Primeira coisa, eu vou pegar um polinômio e vou escrevê-lo conforme abaixo. Então, ó, por exemplo, eu peguei aqui um de nona ordem. S0, S9, A1, S8, A2, S7, até o nosso A9.
que é o termo, eu posso dizer o seguinte, ó, se aqui é S3, S2, S1, eu poderia muitas vezes falar que esse daqui seria o termo de S0, certo? Às vezes a gente acaba encontrando esses termos nos livros. É o termo de S0, o termo sem S. E agora, olha só. Item 2. Se algum coeficiente for nulo ou negativo na presença de pelo menos um positivo, então, repetindo, algum dos coeficientes é nulo. É nulo. Primeira questão. Segunda questão, algum dos coeficientes é negativo na presença de pelo menos um positivo? Porque, na verdade, todo mundo poderia ser negativo. Né? Todo mundo negativo? Vou pegar um exemplo aqui de todo mundo negativo. Olha só. Não tem problema. Então, pelo menos um nulo, marginalmente estável. Um positivo na presença de outros negativos. Então, eu tenho 2 positivos e 1 negativo. Ah lá. Então, existirá uma ou mais raízes imaginárias, quer dizer, o meu sistema é classificado como marginalmente estável, ou que tenha parte real positiva. Parte real positiva quer dizer que ele é um sistema instável. Aquele nosso último exemplo, ó, este daqui, ele é um sistema, apesar de ter 2 coeficientes nulo e um negativo, ele é um sistema instável. Ah, mas espera aí, e se o 5 fosse positivo? Continua sendo instável, mesmo existindo coeficientes nulos. Então, por isso que eu não sei se o meu sistema é marginalmente estável ou se o meu sistema é instável. Mas uma coisa eu garanto: assintoticamente estável ele não é. Tá? E é claro, que tipo de sistemas de controle que eu busco? Sistemas assintoticamente estáveis. Então, se pelo menos for, olha, aquilo que a gente chama de verificar a estabilidade absoluta, quer dizer, se o meu sistema é assintoticamente estável, simplesmente assintoticamente estável, eu já poderia parar o meu problema. É quase como aponte quais são os sistemas que são assintoticamente estáveis. Então, quais são os assintoticamente estáveis? Ó, não é, não é, eu não sei o que que é, mas não é, não é, não é, não é, não é. Ah, esse daqui é e não é. É assim que eu faço. Assintoticamente estável. Bom, agora como é que a gente faz, né? O grande problema é como que eu sei se ele vai ter raízes ou não? Bom, quando eu chequei isso daí, então, que é, por exemplo, esse caso aqui, ó. Esse caso aqui. É um polinômio de terceira ordem que eu tenho S3, S2, S1 e o S0. Todo mundo é positivo, não está faltando nenhum coeficiente, mas as raízes me deram parte real positiva. Então, é um sistema instável. Eu preciso, então, construir a seguinte tabela. Olha só, a seguinte tabela. Começo olhando esse termo aqui, ó. S9, então, S9, S8, S7, S6, S5, S4, S3, S2, S1, S0. Deixa eu duplicar isso daqui. Deixa eu separar essas duas guias aqui, porque essa daqui eu vou usar para outras coisas. Tá? Bom, aí o que eu faço? Então, ó,
Isso daqui começou em S9 e foi até S0. Por quê? Aqui é S9. Ah, mas ele só tem S9 e S8, não tem o resto. Não tem problema. Se começou em S9, S9 aqui. E aí, começa, então, a organização do meu polinômio. Ó. S9 eu coloco A0. Então, o A0 veio para cá. S8, A1. Então, A1. E olha só o jeito que eu faço aqui. Ó. Começo aqui, venho para cá, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9. Tá? A8 e A9. Então, esse daqui é o último. Esse é o último. Veio para cá. Então, essas duas primeiras linhas são organizados baseado nos coeficientes do meu polinômio. Agora, vamos lá. Como que eu calculo, e aqui, ó, a linha de baixo, o S7. Agora são coeficientes que eu coloco. B1, B2, B3, B4. Ué, não tenho B5. Não tenho B5. Vai até B4. E como que eu vejo quanto que vale o B1? Aí tem a fórmula aqui embaixo, ó, o B1. O B1, né? A1, A2, menos A0, A3, dividido por A1. Pô, professor, isso daí é complicado decorar, né? Claro, ele é bastante complicado para decorar. Eu, pelo menos, não consigo. Então, eu preciso sempre ter essa cola? Não, não preciso. Agora, eu vou usar a nossa outra tabela para mostrar por que eu não preciso decorar essa formulação aqui, ó. Tá? Deixa eu escolher uma cor, já que nós estamos trabalhando com azul, tá no azul. O que é o B1? A1, A2. Ó, construindo o B1. A1, A2. A1 vezes A2. Menos A0, A3. Menos A0, A3. Dividido por A1. Ah, olha só, agora começou a ficar fácil. Né? É claro que a primeira vez a gente fica um pouco na dúvida, mas vamos ver a sequência de formação. Então, o B1 é A1, A2, menos A0, A3, dividido por A1. E o meu B2? O meu B2, ó, o meu B2, A1, A4, menos A0, A5, dividido por A1. Então, o meu B2, eu vou escolher outra cor para ficar mais evidente isso que eu estou fazendo. Ó. Então, é esse daqui. Estou calculando o B2. O que é o B2? É o A1, A4, menos A0, A5, dividido por A1. Então, olha que interessante. Sempre mantenho isso daqui fixo, e se eu estiver calculando esse, eu uso a coluna seguinte. Se eu estou calculando esse, eu uso a coluna da frente. Isso quer dizer que se eu quiser calcular o B3 é A1, B, A6, menos A0, A7, dividido por A1. Vamos verificar se é isso mesmo. B3, A1, A6, ó, A1, A6, menos A0, A7, dividido por A1. Ah, interessante. E então isso explica porque eu não tenho o meu B5. O meu B5 teria que ser A1 vezes esse termo, que é zero, menos A0 vezes esse termo, que é zero, dividido por A1. Então, ele é zero, por isso que ele não tem. Então, mostrei como é que se constrói toda a coluna B. E, ó, toda a linha B. E a linha C? A linha C, ela está aqui, ó.
C1 é B1A3 menos A1B2 dividido por B1. Bom, para não confundir, eu vou apagar tudo que eu fiz aqui. Pronto, apaguei tudo. Agora eu vou começar com o nosso azul. Então, olha só. C1. O C1 é B1A3, B1A3, menos A1B2 dividido por B1. Ah, eu desci uma linha. Então, na verdade, quando eu estou fazendo um determinado coeficiente, eu pego as duas linhas de cima dele. É exatamente isso. Se eu quiser, então, olha só, o C3, eu tenho que fazer B1A7 menos A1B4 dividido por B1. É isso mesmo, o nosso C3. Olha aqui. Eu adoro quando ele faz isso. Pronto, voltou. Isso. Olha o C3 aqui, B1A7. Então, B1A7 menos A1B4 menos A1B4 dividido por B1. Está ali. Ah, então agora eu consigo montar todo mundo, independente de qual linha que eu queira. Exatamente. Então, como exemplo, olha só. Como exemplo, eu vou apagar isso daqui e eu vou escolher alguma coisa aleatória aqui no meio. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que vale o E2. Então, o E2 tem que ser as duas linhas de cima, então essas duas linhas aqui. Começo sempre por essa, pela logo de cima, e tenho que usar esses coeficientes aqui. Essa daqui sempre fica fixo. Então, é B1C3 menos C1D3 dividido por D1. Pronto. É assim que eu faço. E aí, pessoal, eu vou calculando todo mundo, né? Eu vou calculando todo mundo. E uma curiosidade, né? Por que aqui foi zero? Deixa eu fazer o verde aqui, ó. Por que esse coeficiente aqui foi zero? Simplesmente porque seria isso vezes isso, menos isso vezes isso, dividido por isso. Se aqui é zero, zero, esse daqui desapareceu. Ficou zero também. Né? E assim eu vou construindo toda a minha tabela. Bom, construir a minha tabela. Agora, vamos lá. Uma vez construída essa minha tabela, eu vou dar uma olhada para cá. A primeira coluna. E aí é o seguinte. O critério de estabilidade de Root afirma que o número de raízes com parte real positiva, então, parte real positiva, é igual ao número de mudanças de sinal na primeira coluna. Peraí. Exemplo. Tá? Fui lá, vou montar o nosso critério de estabilidade de Root. Então, vou montar o nosso critério de estabilidade de Root. Deu isso daqui. E aí é o seguinte, eu vou olhar sempre a primeira coluna. Então, se isso é positivo, positivo, negativo, negativo, por exemplo, eu estou chutando, tá certo? Positivo, 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 positivo e negativo. Quantas mudanças de sinal eu tenho na primeira coluna? Positivo, positivo, negativo. Primeira mudança. Negativo, continuou o mesmo, então só uma mudança. Virou positivo. Segunda mudança. Terceira mudança. Se eu tenho 3 mudanças, isso daqui são 3 raízes com parte real maior do que zero. Tá? Olha só. Então,
agora a gente consegue usar o critério de estabilidade de Hut para calcular, saber a localização das raízes, sem que eu precise fatorar o meu polinômio. Então, como exemplo, olha só, como exemplo, vamos pegar esse daqui, ó. S4, 2S3, mais 3S2, mais 4S, mais 5. Então, eu venho para cá, vamos lá resolver esse meu probleminha. Item 1. Né? Escrevi ele dessa forma aqui. Item 2. Tem algum coeficiente positivo na presença de outro negativo? Não, não tem nenhum negativo na presença de outros positivos. Tem algum coeficiente faltando? Não, não tem nenhum coeficiente faltando. Então, não tem outro jeito a não ser aplicarmos o critério de estabilidade de Hut. E aí, ele me define o seguinte. Primeira coisa, S4, S4. Então, o meu primeiro coeficiente aqui, 1, porque é esse daqui. Ó, o 2 vem aqui para baixo, 2. Esse daqui, então, era aquele zigue-zague fazendo aqui. Esse daqui é o meu 3. Esse daqui é o meu 4. Esse daqui é o meu 5. E esse daqui? Bom, posso deixar em branco ou colocar um 0. Em geral, nós deixamos isso em branco. Então, essas duas primeiras linhas vêm diretamente do meu coeficiente. Agora, eu vou ter que calcular essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é 2 vezes 3 menos 1 vezes 4 dividido por 2. Então, 2 vezes 3, 6, menos 4, 2, dividido por 2, 1. Essa outra linha aqui é bastante interessante, porque 2 vezes 5, 10, menos 1 vezes 0, 0. Dividido por 2, então, 5. De novo, 2 vezes 5, 10. Menos 0, dividido por 2, 5. Interessante, né? Essa linha aqui copiou essa linha aqui, quando essa linha aqui é 0. Esse coeficiente aqui, ó, 1 vezes 4, menos 2 vezes 5, então 4 menos 10, menos 6 dividido por 1, menos 6. Essa daqui, 0, 0 dividido por 1, 0. Essa daqui, olha só, isso aqui é 0, então ele é 5. É 5 mesmo? Menos 6 vezes 5, menos 30. Menos 0, dividido por menos 6. Menos 30 dividido por menos 6, 5. Pronto. E aí, olha só, na primeira linha, primeira coluna, quantas mudanças de sinal nós tivemos? 1, 2 mudanças de sinal, porque vem positivo, 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 negativo, positivo. Pronto. Esse nosso sistema tem 2 raízes com parte real positiva. É isso mesmo? Vamos verificar utilizando o nosso bom e velho amigo MATLAB. Duas raízes com parte real positiva, que era o que a gente queria verificar. Tá? E aqui, é claro, tem ele resolvido por partes. Olha só, S4, 2S3, 3S2, 4S mais 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Interessante, olha só. Se uma linha ela pode ser simplificada, a gente pode fazer isso sim. Então, eu posso dividir essa linha por 2, né, para fazer. E aí eu preciso B1, B2, C1 e D1. E aí, então, olha só, o B1 está aqui a formulação, mas ela está resolvida aqui, ó. 2 vezes 3, menos 1 vezes 4, dividido por 2. O B2, 2 vezes 5,
menos 1 vezes 0, dividido por 2, 5. Está aqui. E aí eu vou calcular o C1 e o D1. O C1 é este vezes esse, B1 vezes 4, menos 2 vezes B2, dividido por B1. Isso daqui é o meu termo C1, menos 6. E aí, então, montei a minha tabela. Olha só o menos 6 aqui, duas mudanças de sinal. Então, a gente tem duas raízes com parte real maior do que zero. Eu tinha feito aquela hora esse daqui, ó. Ah, por que ele aconteceu, então, isso daqui? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada, ó. Esse meu polinômio aqui, eu não tenho essa linha aqui, então vou apagar aqui todo mundo. E por que deu isso daí? Por que deu isso daí, ó? O 2. Então, eu disse que esse polinômio aqui, só para deixá-lo registrado, ele é o seguinte. Esse daqui. É exatamente esse polinômio que foi calculado aqui. E aí, então, eu vou aplicar o método aqui. E a gente viu que ele tem duas raízes com parte real positiva. Vamos verificar isso através do critério de Root? Então, primeira coisa, ó, 2, 1, 1 e 7. Isso quer dizer que eu preciso calcular o meu B1. O meu B1 é 1 vezes 1 menos 2 vezes 7, 14. Então, isso é menos 13 dividido por 1, menos 13. Tá? Esse daqui de baixo aqui, ó. Esse daqui de baixo, como eu tenho zero aqui, isso daqui é igual a essa quina aqui. Por quê? É esse vezes esse, menos esse vezes esse, dividido por esse. Então, veio 7. Positivo, positivo. Primeira mudança. Segunda mudança. Duas partes reais positivas. Pronto. Aqui, então, as nossas definições. Né? Professor, por que o polinômio de segunda ordem, se for todo mundo positivo, ele é sempre classificado como assintoticamente estável? Fácil. A, B, C. Certo? Olha só. Colocando, então, os nossos coeficientes. A, E. Eu adoro quando ele inverte as letras. C. Esse daqui é 0, então a gente sabe que esse daqui é C. Então, lembrando, não pode haver mudança de sinal na primeira coluna. Se A, B e C são todos positivos, não tem mudança de sinal na primeira coluna. Se ele for A, B e C, todo mundo negativo, também não há mudança de sinal na primeira coluna. Então, não tem raízes com parte real positiva. Agora, qualquer sinal que seja alterado aqui vai necessariamente vir para cá. Se o A for negativo, aparece aqui. Se o B for negativo e o C for negativo, também aparecem aqui. Então, é por causa disso. Né? Professor, como é que a gente vê, então, o caso do marginalmente estável? Né? O caso do marginalmente estável. Bom, a gente pode até usar esse tipo de coisa aqui, porque o nosso marginalmente estável, o B é 0.
o B sendo 0, isso daqui fica 0. Então, um 0 na primeira coluna, será que é isso? Vamos dar uma olhada. Casos especiais. Nós temos dois casos especiais, pessoal. Nós temos dois casos especiais. O primeiro caso, né? E, no final das contas, quais são os casos especiais? Quando aparece esse 0 na primeira coluna, ou toda uma linha 0. Né? Isso fica meio esquisito, porque como que eu vou continuar o meu método se eu tenho 0 na primeira coluna, já que toda vez ele era dividido por aquele número, todo o valor de baixo é dividido por aquele número. Tá? Então, olha só esse caso 1 aqui. Aparece um 0 na primeira coluna. S mais 3, 2S2 mais 3. Olha só que interessante, né? Se eu olhar para ele na forma fatorada, eu sei que ele é sistema marginalmente estável. Só que se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, eu tenho 2S3, 6S2, 3S mais 9. E aí, como que eu descubro que ele é um sistema assintoticamente estável ou marginalmente estável? Na verdade, eu preciso descobrir que ele é marginalmente estável. Só tem um jeito, aplicar o critério de estabilidade de Hooke. Então, olha só, S3. Então, S3, S2, S1, S0. E aí, o que a gente tem? Começa os nossos coeficientes. 2, 6, 3 e 9 vieram dos meus coeficientes. E aí? Vou montar esse termo aqui. Quanto que ele vale? 6 vezes 3, 9, 18. Menos 2 vezes 9, 18. Caramba. 18 menos 18, 0. Dividido por 6, 0. Então, isso daqui é um 0. Toda vez que eu tiver um 0 na primeira linha, ou melhor, na primeira coluna, um 0 na primeira coluna, eu o substituo por epsilon, assumindo que epsilon é um valor muito pequeno e positivo. Epsilon é um número muito pequeno e positivo. Agora eu vou continuar fazendo as contas. Então, o de baixo, epsilon vezes 9, menos 6 vezes 0, dividido por epsilon. Então, o 9 veio para cá. E aí eu tenho positivo, positivo, nulo e positivo. Houve mudança de sinal? Não, não houve mudança de sinal. Entretanto, tivemos um 0 na primeira coluna. Toda vez que acontecer isso, o nosso sistema é classificado como marginalmente estável. Olha esse outro exemplo aqui. S mais 3, 2S2 menos 3. Logo de cara, olha só. Quebrando a segunda regra do meu critério de estabilidade de Hooke. 2S2, cadê o termo de S aqui? E, além disso, eu tenho um termo negativo na presença de outro positivo. Então, né, eu sei que assintoticamente estável ele não é. Vamos lá fazer as nossas contas. Tá? Se eu expandir isso daqui, ó, 2S3, 6S2, menos 3S, menos 9. Então, 2, 6, menos 3, menos 9. Agora, eu vou fazer as contas. 6 vezes menos 3, menos 18. Menos 2 vezes menos 9, mais 18. Zero de novo. Então, vim aqui, troquei o meu zero por epsilon, um valor muito pequeno, mais positivo. E aí eu continuo fazendo as contas. Né? Epsilon vezes menos 9, menos 6 vezes 0, então dá epsilon menos 9, dividido por epsilon menos 9. E aí eu tenho positivo, positivo, nulo e menos.
Então, positivo, positivo, um valor muito pequeno, nulo, mais positivo e um negativo. Opa, mudança de sinal. Tivemos mudança de sinal na primeira coluna, o meu sistema é instável. Então, o que eu demonstrei? Se houver um zero na primeira coluna, o meu sistema ou será marginalmente ou será instável. Eu preciso continuar a aplicar o método para verificar se haverá mudança de sinal na primeira coluna. Tá? Caso 2. Quando toda uma linha é igual a zero. Tá? Quando toda uma linha é igual a zero. Olha só. S5, S4, 6S3, 6S2, 25S mais 25. Isso daqui é igual a zero. Então, nosso método. Começamos com S5. S5, 4, 3, 2, 1, S0. Agora, eu vou começar a espalhar os meus coeficientes nas duas primeiras linhas. 1, 1, 6, 6, 25, 25. E aí eu tenho esse termo aqui, ó. 1 vezes 6, menos 1 vezes 6, 0. Esse outro aqui, ó. 1 vezes 25, menos 1 vezes 25, 0. Pronto. Então, teoricamente, se eu fosse aplicar aquilo de transformar isso daqui num epsilon e continuar a minha conta, iria dar tudo zero ali para baixo. Então, como que eu faço? Bom, interessante eu verificar que ele deu zero na terceira, foi no S3, né? No S3. Então, o que eu faço? Eu pego a coluna imediatamente acima, ou melhor, a linha imediatamente acima. A linha imediatamente acima é essa daqui, ó, S4. E aí eu monto um polinômio auxiliar que é começou em 4. Então, S4, S2, S0. Agora eu vou pegar esse polinômio aqui e vou derivar em relação a S. E aí, quando eu derivo isso em relação a S, nós temos 4S3 mais 12S mais 0. Então, no lugar desse 0 e desse 0, eu coloco o 4 e o 12. E aí eu continuo o meu método. Está tudo escrito aqui, ó. Vim aqui, peguei o S4 justamente aqui em cima, montei este meu polinômio. Agora, eu vou derivar em relação a S, derivando ele em relação a S, e aí eu pego esse coeficiente e esse, substituo aqui no lugar dos zeros. Pronto, 4 e 12. Agora eu vou continuar fazendo os nossos métodos. Então, como que fica esse? 3 vezes 6, menos 1 vezes 12 dividido por 4, são 3. Aqui, ó, 4 vezes 25, menos 1 vezes 0 dividido por 4, 25 veio para cá. Esse termo aqui, ó, é 3 vezes 12, menos 4 vezes 25 dividido por 3, menos 64 sobre 3 e o 25. E aí, positivo, 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 negativo. Opa, se foi negativo, mudança de sinal. Então, o meu polinômio é classificado como um polinômio instável, porque ele teria um coeficiente com parte real maior do que zero. Mas aí, ó, como ele tem outra mudança de sinal, então, na verdade, são duas. Tá? São duas. Vamos verificar se é isso mesmo? Duas raízes com parte real maior do que zero.
Olha que interessante, né? Ô, professor, dá para a gente aplicar rapidinho esse daqui, ó? Porque ele é um polinômio bastante interessante de ser calculado as raízes. Cadê? 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 Ah, esse daqui, ó. Só para lembrar, 0, 0, menos 5. Fecha. Opa, fecha, fecha. Lá. Uma raiz com parte real positiva. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Deixa eu apagar isso daqui. Nós não confundirmos. Então, olha só os coeficientes. S3 vale 1. O S2 é 0. O S1 é 0. E aqui nós temos o nosso menos 5. Opa! É o nosso caso 1. Nós já temos um coeficiente nulo na primeira coluna. Então, nós já vimos que esse coeficiente nulo, eu mudo ele para um valor epsilon, eu vou colocar em vermelho, é um valor epsilon que é muito pequeno, mas ainda é positivo. Agora eu vou continuar fazendo as contas, né? Epsilon vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 5 é 5. Então, 5 dividido por epsilon. Continuando agora. Esse vezes esse, menos este vezes esse, dividido por esse. Então, aqui é o menos 5. Positivo, 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 negativo. Uma mudança de sinal, uma raiz com parte real positiva. Tá certo, pessoal? Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Então, a nossa boa e velha pergunta, pessoal, alguma dúvida ou tá tudo tranquilo? Estou imaginando que tá tudo tranquilo. Tá? É claro, pessoal, eu sei que não é exatamente tudo tranquilo. Precisa dar uma olhada em como se monta a tabela do critério de estabilidade RUT. Por isso que a próxima aula nós começamos com os exercícios de revisão, para depois nós aplicarmos em métodos de controle, certo? Então, deixa eu parar a gravação aqui.